Boa noite, somos aqui da Igreja de Interlagos, meu nome é Hélio Pilveza Filho, sou pastor aqui da igreja. Hoje é dia 4/1 de 2026 e agora são 18h30. Então, estamos aqui no culto da família, que ocorre todo domingo às 18 horas. O site da nossa igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br e lá você vai encontrar os nossos horários de culto, tem um botãozinho lá para você participar. E os nossos cultos são todos gravados e disponibilizados no canal do YouTube Igreja de Interlagos, tudo junto. Estamos também no Instagram e no Facebook. Perguntas podem ser feitas e encaminhadas no Fale Conosco, @igrejadeinterlagos.com.br, e tem também lá o meu WhatsApp, você pode entrar em contato direto comigo. Peço que você curta, comente, compartilhe e diga de que lugar que você está nos vendo, tá bom? Assim, as gravações alcançarão relevância no YouTube e peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações. Seja bem-vindo. Então, feito isso, vamos a uma breve oração, ok? Então, feche seus olhos. Jesus querido, nós te agradecemos por esse momento, por esse culto. Pedimos, Pai, que o Senhor abra os nossos corações para a tua palavra, para a tua mensagem. Ô Senhor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Peço, Pai, que o Senhor abençoe a cada um que for assistir esse culto, que estiver na internet, que o Senhor possa abençoá-los e falar com essas pessoas, Pai, para que elas se convertam a Ti e cheguem ao conhecimento da verdade. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe a Eliette, a sua família, a sua casa, abençoa o seu filho, as suas netas, sua nora, Senhor, toda a família da Eliette, livre do mal, Pai. E peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe através da voz da Eliette. Nós fazemos esse pedido no nome santo e soberano de Jesus. Amém. É com você, dona Eliette. Bom, irmãos, boa noite, glória a Deus por esse dia, primeiro domingo do ano de 2026, né? Estamos aqui, glória a Deus, com os irmãos, e hoje eu quis trazer uma palavra que eu já estava pensando ultimamente. O nome da pregação é Rituais Sagrados, né? Então, vamos refletir em cima disso, porque no Velho Testamento havia objetos, né, considerados sagrados, porque eles, de alguma maneira, apontavam para a presença de Jeová, né? Então, eu vou dar assim, alguns exemplos, e vocês vão lembrar de igrejas evangélicas atuais que têm esses objetos no culto, né? Então, por exemplo, a Arca da Aliança, né? Que é aquela arca que continha as tábuas da lei, né? Que Jeová deu, tinha o maná, né? E tinha o cajado de Arão, né? Aquele que floresceu. E tinha uma tampa de ouro que tinha um anjo olhando para o outro, né, chamado propiciatório, né? E tem igrejas que até vendem miniatura da Arca da Aliança com os dois anjinhos lá, né? Outra coisa que também tem, irmãos, é o candelabro, né, que chamam de menorá, né? Menorá, que é aquele candelabro de ouro que colocam as velas, ou lâmpadazinhas, né, que tem sete bocais, né, para colocar as lâmpadas ou as velas, né? Tem também a mesa dos pães da proposição, né, que são aqueles pães que são os 12 pães que representam as 12 tribos de Israel. Tem o altar do holocausto também, onde eram sacrificados os animais de Jeová. Sabe que acho que as igrejas não têm. As igrejas evangélicas, né? Pelo menos isso, né? Que o nosso sacrifício foi o sacrifício perpétuo de Cristo, né? Ou a pia de bronze, né? Que os sacerdotes lavavam as mãos, né? Simbolizando assim, meio que simbolizando a necessidade de ser limpo
diante de Jeová, né, para oferecer os sacrifícios a Jeová, ou aquelas vestes sacerdotais de antigamente, que até lembra uma vez eu falei que naquelas vestes tinha aquelas pedrinhas, né, que os sacerdotes usavam, que uma chamava urim, outra chamava tumim, que elas eram pecinhas assim de sorteio, aí jogava como se fosse búzios, né, para saber a vontade de Jeová. Então, vocês veem que tem muitas coisas de Jeová, tem similaridade com religiões de ocultismo, né? Matar animal, jogar pedrinha, né? Bom, aí na atualidade a gente vê que algumas igrejas ainda têm esses apetrechos, né, ritualísticos do Velho Testamento, e também, irmãos, tem algumas igrejas cujos pastores ou os ministradores do culto, eles vestem aquele kippá, né, que é aquele chapeuzinho, né, dos judeus, e tem também o talit, eu não sei se é assim que fala, mas é assim que escreve, o talit, que é aquele manto, né, que cobre para fazer oração, né, que como que o homem, não, como ele não tinha a santidade absoluta para conversar com Jeová, ele se cobria, né, para mostrar que existia uma separação entre o homem e Jeová, né? Ou então aquelas franjinhas que enfeitam o talite, que se chama tzitzit, tzitzit. Elas simbolizam, irmãos, os 613 mandamentos que existem no Torá, né? Ou então, uma coisa que eu nunca vi pastor fazendo isso, que aí ia ser muita insanidade, que é aqueles cachinhos, né? Que os judeus têm, aqueles que os judeus bem ortodoxos têm para não cortar o canto, né, das barbas. Isso aí também está no Torá, né? Então, além esses objetos, né, o Velho Testamento também estimulava ou proibia não comer certos animais, né, como carne de porco, né? Tinha outras ações, como eu disse, né, o sacrifício dos animais, uma ação muito importante que era a circuncisão, né, que só considerava judeu quem era circuncidado, né, ou a guarda do sábado, ou as festas sagradas, que vocês já devem ter ouvido falar, eu vou falar bem rapidamente. Uma das principais era o Pessá, que a tradução é Páscoa, que significa a passagem do povo para a libertação do povo de Israel saindo do Egito, né? A festa dos pães ázimos, que são aqueles pães sem fermentos que também simboliza a saída apressada do Egito, né? Porque a saída do povo de Israel do Egito foi uma coisa bem marcante na cultura, né? Na história de Israel. Ou a festa das primícias, que são a festa dos primeiros frutos, né, que eles ofereciam para Jeová. Ou a festa das semanas, que são 50 dias depois da Páscoa, depois do Pessá. Como são 50, 5 é penta, essa festa também era chamada de festa do Pentecostes. Esse Pentecostes, que tem a ver com 50, que 5 é penta, né? Pentágono, pentacampeão, 5 é o penta. Pentecostes quer dizer 50 dias depois da Páscoa, que era essa festa do fim da colheita dos grãos. Olha que interessante, irmãos, essa festa do Pentecostes depois foi associada à descida do Espírito Santo, mas era 50 dias depois da Páscoa dos judeus, que eles festejavam o fim da colheita dos grãos, né, que também chamava festa das semanas, porque eram dias que se contavam, né? Ou a festa das trombetas, que era o fim do ano agrícola, ou
o dia da expiação, que também era uma festa, que até hoje os judeus comemoram, que é o dia do Yom Kippur, né? Que é uma reflexão sobre sacrifícios, sobre pecados, né? E, por fim, uma festa que eles também comemoravam, que era a festa dos tabernáculos, que eles agradeciam a provisão de Jeová durante o deserto. A provisão, como eu disse, a saída do povo de Israel do Egito foi uma coisa muito marcante na história, na cultura de Israel, né? Todas esses rituais, esses objetos, essas ações, como circuncisão, ou essas festas, a única que foi passada para os cristãos, irmãos, todo esse ritualismo, esses objetos, a única coisa que foi passada para os cristãos, talvez até por uma analogia, e porque é bíblico que Jesus participava, né, que foi a festa da Páscoa. Né? Só que, para nós, cristãos, ela tem um significado diferente, porque a Páscoa é a ressurreição de Cristo. Então, Cristo morreu na Sexta-feira Santa, né, que é a Sexta-feira da Paixão, que chamam. Aí, no terceiro dia, Jesus ressuscita e nós comemoramos essa ressurreição como a Páscoa. Mas os judeus comemoram, não sei se é na mesma data ou se é em outra data, essa informação eu não busquei, que é o Pessá, que é a passagem do povo de Israel, principalmente sobre o mar, né? O mar se dividiu, eles passaram no meio. Bom, fazendo uma analogia, irmãos, então, o único ritualismo que foi passado para os cristãos foi a Páscoa. Não existe na Bíblia Jesus, ou Paulo, ou Pedro, ou algum outro apóstolo, no Novo Testamento, indicando que a igreja cristã ou a igreja evangélica teria que imitar essas ações do Velho Testamento, né? O kippar, aquela estola, nada disso, ou festa dos tabernáculos, ou festa das primícias, tudo isso ficou no Velho Testamento, como ficou a circuncisão, né? Só que a gente ainda fala muito no Pentecostes, porque em Atos 2, nem precisa de abrir, pastor, mas vocês vão lembrar que em Atos 2, todo o povo estava se reunido na festa do Pentecostes. Então, existia um ajuntamento, que era 50 dias depois da Páscoa, né, do Pessá, né? Então, eles estavam lá comemorando outra coisa, né? Eles estavam comemorando colheita, essas coisas. Só que aquele ajuntamento, eu acho que os discípulos aproveitaram para começar a pregar, né? Olha que coisa maravilhosa. Um ajuntamento de pessoas, vamos pregar, como aqueles pastores, pregadores pregam lá na Praça da Sé, ou pregavam, acho que nem pregam mais na Praça da Sé, juntavam um monte de gente e começava a pregar. E aí eles começaram a pregar e desceu o Espírito Santo, né? Então, eles muitas pessoas foram batizadas em línguas, e aquelas línguas eram diferentes das línguas que a gente fala agora, porque a gente não entende o que a gente fala, a menos que haja um intérprete, mas normalmente as pessoas não não entendem o que elas falam. E, segundo Atos, as pessoas eram ouvidas conforme a nacionalidade ou a língua das pessoas que estavam lá, como que estivessem glorificando a Deus nas línguas deles, e as próprias pessoas não sabiam. E aí, alguns até diziam, esses cristãos devem estar embriagados, né? Eles falaram, cheios de mosto, né? Embriagados.
Aí Pedro, né? Aí agora, se o pastor quiser abrir em Atos 2,14, vocês veem como Pedro aproveitou, irmãos, a oportunidade. E eu acho que isso é uma lição para a gente também. Aproveitar a oportunidade para pregar o evangelho. Porque ficou aquela, de certo modo, uma confusão. E acho que Pedro sentiu pelo Espírito que ele tinha que esclarecer aquela confusão. Então, Atos 2,14 fala assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, né, os 11 discípulos, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Vocês lembram o que foi falado lá? Olha, está se cumprindo aqui. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visão e os vossos velhos terão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Na verdade, aqui, quando Joel falou isso, ele talvez não tenha falado tanto assim como aconteceu lá, né? Que eles foram batizados no Espírito Santo e falavam língua estranha. Mas aqui Pedro aproveitou a situação, irmãos, para falar: chegou a hora para eu conectar isso com o que foi falado no Velho Testamento, para eles saberem que está se cumprindo uma profecia, né? Para poder arrebanhar as pessoas, para que as pessoas soubessem que era o Espírito de Deus que estava agindo naquelas pessoas, né? Então, foi assim uma situação muito interessante que Pedro aproveitou, né? Então, irmãos, quando a gente pensa em todo aquele ritualismo, né, do Velho Testamento, a gente fica pensando quanto Jesus indicou isso para a gente continuar. Ou quando Paulo, ou Pedro, ou qualquer outro discípulo, né, ou João, ou Marcos, ou Mateus, falou: olha, vamos continuar com as festas, vamos continuar com a circuncisão, vamos continuar usando o quipá, vamos continuar com todo o ritualismo do Velho Testamento. Quando que Jesus fez isso? Quando que Jesus mandou pastor ficar usando aquelas estolas com aquelas franjinhas que simbolizavam os mandamentos do Torá? Nunca, nunca. Muito pelo contrário, irmãos. Muitos daqueles ritualismos caíram. Por exemplo, em 1 Coríntios 7,18, se o pastor puder abrir, 1 Coríntios 7,18, a gente vai só mostrar algumas coisas, irmãos, mas, na verdade, todas esse ritualismo caiu em Jesus. 1 Coríntios 7,18 fala assim, porque a circuncisão era muito cara para os judeus, né? Era muito, assim, importante. Então, 1 Coríntios 7,18 fala assim: é alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. Também não dá para desfazer, né, a circuncisão. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada. E a incircuncisão nada é, mas sim as observâncias dos mandamentos de Deus. Então, irmãos, circuncidado, não circuncidado, não é nada. Não é nada, é uma coisa na carne. E Deus, ele quer mudanças internas e mudanças espirituais, né? Agora, eu queria que o pastor abrisse em Colossenses 2,16,
Porque os judeus da época queriam guardar as festas, guardar os sábados, guardar os costumes, guardar as proibições de comer certos alimentos, né? Todo aquele ritualismo do Velho Testamento. Aí vamos ver o que diz em Colossenses 2,16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, alô, adventistas, que são sombras de coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O que interessa, irmãos, é Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, porque Jeová e aqueles que dominaram o Velho Testamento são anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchados na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, a Cristo, né? Da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Irmãos, a gente só consegue chegar a Deus através de Cristo, não é por meio de nenhum ritualismo. E olha o 20, irmãos. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo. Isso aqui, Paulo, quando ele falou isso aos Colossenses, ele está chamando tudo isso de rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como não toques, né? Não toque em mulher menstruada, não toque em cadáver, não proves, não manuseies, as quais coisas todas pertencem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de homens. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que esses mandamentos, esses estatutos de Velho Testamento não são de Deus, não pertencem a Deus, pertencem a homens. Festa das primícias não é nada de Deus. Festa de Pentecostes não é nada de Deus. O Espírito Santo que se manifestou, sim, mas as festas de Velho Testamento não tem nada de Deus. Aqui está dizendo, ó, as quais, na verdade, o 23, aliás, eu queria falar o 22, as quais coisas todas pertencem pelo uso, né, pelo costume, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais, né, essas coisas, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Irmãos, todos esses preceitos de Velho Testamento, ó, pode jogar fora, rasgar e jogar fora, sabe? Não come carne de porco, não toque em morto, o leproso tem que ficar não sei quantas léguas. Algumas coisas, irmãos, eu não posso negar, algumas coisas talvez existiria por uma preservação sanitária, vamos dizer assim, mas a maioria das coisas, nada a ver. A mulher vai ficar imunda se tiver menina 15 dias, se tiver menino 12 dias, se tiver menina 40 dias, fica imunda. Preceitos de homens, irmãos. Preceitos de homens. Aqui, Paulo deixa bem claro, né? Então, Jesus ou nenhum dos seus discípulos nunca indicaram aos cristãos esse ritualismo, roupas especiais, quipá, talite, aquelas franjas. Essas vestimentas, irmãos, não são sagradas, são preceitos de homens, né? Então, igrejas que têm candelabro, que têm arca com propiciatório, que vendem propiciatório, que vende aquela tampinha lá da arca com os anjos. Irmãos, tudo isso é comércio, é engano. São preceitos de homens, né? Então,
os únicos rituais sagrados que Jesus deixou para nós são dois. São dois rituais: o batismo e a ceia. A gente não ficou com vestes especiais, com alimento especial, com festas especiais, guardar dias especiais, guardar sábado, guardar sexta-feira, guardar domingo, nada disso, irmãos. Jesus deixou duas ações que temos que fazer, dois rituais, né? Então, que são atos sagrados, tem que ser feito com respeito, com seriedade, não no oba-oba. Eu vou me batizar porque eu acho legal. Não, não é. Tem que ter consciência do que está fazendo. É um novo nascimento. O batismo é um ritual que Jesus nos deixou, que é extremamente sério, porque a pessoa tem que ter consciência quem é Deus, consciência quem é o homem e consciência da transformação que ele precisa de fazer para entrar no reino de Deus. E muitas pessoas, às vezes, acabam se batizando, irmãos, meio irresponsavelmente, e o batismo acaba sendo só um banho, né? Porque não tem continuidade. E a pessoa não quer saber depois das coisas de Deus. Isso é muito triste, né? É um batismo que a pessoa faz sem muito comprometimento, né? Mas ninguém sabe, então, se a pessoa levantar a mão, quer se batizar, batiza, né? Ela vai ser ministrada, vão orar sobre ela, ela vai ter alguns momentos de aprendizado e ela vai decidir, né? Bom, então, irmãos, o batismo, vocês já sabem bem como que é, qual a importância, mas o que eu quero falar hoje é sobre a ceia, né? O que é cear, né? Cear é um ato de você comer, geralmente a última refeição, né? Que chama ceia, né? Que é a última refeição do dia. Mas, assim, na Bíblia, o cear tem uma forte conotação espiritual, né? Tem uma conotação de comunhão entre amigos, entre irmãos, entre parentes, né? E Jesus, ao instituir a ceia, irmãos, que seria um ato ritualístico, envolvendo sacralidade, alguma coisa sagrada, né? Jesus, ao instituir essa ceia, ele institui um ato litúrgico, um ato religioso, né? Então, no Novo Testamento, a gente encontra alguns episódios onde Jesus ensina sobre a ceia, o que é a ceia, né? Olha, irmãos, a importância da ceia, porque na Bíblia, então a gente vê no Novo Testamento, só tem duas ocasiões onde existe um ritual sagrado, né? E quais as duas ocasiões? O batismo, que a gente não vai falar muito hoje, e a ceia, que a gente vai se aprofundar um pouquinho nesses 20 minutos que nos restam, tá? Então, só dizendo o número, não precisa de abrir, pastor, Mateus 26, de 26 a 29, Mateus 14, de 22 a 25, e Lucas 22, de 14 a 20, se alguém estiver anotando, são essas passagens nos evangelhos que Jesus fala sobre a ceia. Mas eu queria que o pastor abrisse em Lucas, que eu achei que está mais completo, tá, irmãos? Lucas 22, de 14 a 20, pastor, para a gente ler sobre a ceia, que eu queria, nesses 20 minutinhos, irmãos, me aprofundar para a gente estudar o que Jesus deixou de tão importante sobre a ceia, né? Então, Lucas 22, 14 fala assim: e chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Então, Jesus e os 12 apóstolos.
E Jesus disse, né, disse-lhes, desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse, tomai-o e repartiu entre vós. E é interessante, irmãos, porque em Mateus e Marcos, ele primeiro dá o pão e depois ele dá o vinho. Mas aqui ele não está dando vinho para eles tomarem, ele só está distribuindo, eles ainda não vão tomar. Ele só distribuiu o vinho. Verso 18, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando pão e havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Então, ele deu o pão e eles comeram. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, quer dizer, depois que eles comeram o pão, ele deu o cálice, quer dizer, ele já tinha distribuído, ele tomou o cálice, né? E os outros também tomaram o cálice. E ele disse: esse é o cálice, é o Novo Testamento no meu sangue que é derramado por vós. Então, aqui Jesus sintetizou a sua principal missão, porque eu já disse que Jesus teve várias missões aqui. Jesus teve a missão de dar o exemplo, de fazer milagres, de fazer um evangelismo, de formar discípulos, e a sua principal missão, que foi o seu sacrifício na cruz. Né? Então, vocês veem que Jesus ele foi, assim, muito importante, né? Então, apesar do Velho Testamento, irmãos, ter aquelas centenas de objetos, roupas, festas, ações, Jesus só deixou esses dois, o batismo e a ceia, né? E apesar daqueles 613 mandamentos, estatutos, Jesus deixou o amor, né? Porque quem ama cumpriu a lei. João fala assim, não precisa de abrir, pastor, ele fala assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Então, esse é o mandamento de Jesus. Olha, vocês conhecem um monte de mandamento? Eu só dou esse. Amem. Tanto assim, irmãos, que em Lucas 16, 16, não precisa abrir também, o pastor fala que a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado um outro reino. Então, parece que aquela lei ficou meia para trás, né? E eu queria que o pastor abrisse Romanos 13, só para a gente sintetizar isso, porque Jesus, além dele abolir aquelas roupas e ações e festas e dia santo, e não comer isso, não comer aquilo, ele aboliu também a lei, aquela lei ele sintetizou, né? Porque quando a gente fala em 10 mandamentos, é porque estão sintetizando o principal, mas tem milhares de ordenanças, milhares não, centenas de ordenanças, tem 613 ordenanças. Então, Romanos 13, 8 fala assim, a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, o que fala a lei? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás e outras coisas. Aí fala, e se há algum outro mandamento nesta palavra, e há vários outros, tudo se resume numa palavra, amarás teu próximo como a ti mesmo. Apesar que Jesus falou lá, eu já disse, ama o próximo como eu vos amei, porque é diferente, né? Então, Romanos 13, 10 fala, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, irmãos, vocês veem como Jesus foi revolucionário, por isso que os judeus não aceitaram muito a Jesus,
Mas agora, nesses 15 minutos, eu vou falar rapidamente, irmãos, quais os principais objetivos da ceia, tá? Da ceia que Jesus nos ensinou. Primeiro, trazer à memória o sacrifício de Cristo, tá? Para a gente nunca esquecer, irmãos, porque foi a coisa mais importante que Jesus veio fazer aqui, né? É lembrar que alguém nos remiu, que alguém, com seu amor eterno, nos livrou da lei do pecado. Por isso que em Lucas 22:19, quando Jesus toma o pão e parte, ele fala assim: esse é meu corpo dado por vós, fazei isso em memória de mim. Porque ele está falando, olha, meu corpo vai ser dilacerado. Na ceia você está se lembrando disso. Faça isso em memória. Lembra na ceia. Por que você está comendo esse pão? Segunda coisa, objetivo da ceia, irmãos, reafirmar a minha aliança com o noivo. Então, não esquecer o que é aliança. Aliança é compromisso, né? É lembrar que o noivo deixou o Espírito Santo no lugar dele para cuidar da noiva, né? É saber que o noivo é como um casamento que eu vou fazer, uma bodas, né? Por isso que ele fala, olha, na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou lá preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar-vos lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, irmãos, isso é compromisso. A ceia é para a gente lembrar desse compromisso que nós temos. Terceira coisa, objetivo da ceia, lembrar da minha comunhão com os irmãos também. O outro item era a comunhão com Cristo, agora a comunhão com os irmãos. A nossa interdependência, né? Nós somos um em Cristo, mas tem que existir um apoio mútuo, suportar uns aos outros, né? Ajuda mútua. Por isso que fala assim, porventura, pode abrir, pastor, esse que é bem interessante, é 1 Coríntios 10:16, que fala justamente nessa comunhão, irmãos, porque não existe crente desgarrado do corpo de Cristo. O crente não pode ser um freelance que é um autônomo, ele tem que estar inserido no corpo. 1 Coríntios 10:16 fala assim, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Está falando de ceia. E o pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Está falando do corpo de Cristo, irmãos. Aí o 17 fecha o raciocínio, olha, porque nós, sendo muitos, somos um só pão em um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então, irmãos, olha a ideia dos irmãos, tá? Quando a gente come o pão, a gente tem que pensar, nós todos somos um só pão, nós todos participamos do mesmo corpo. Esse também é um objetivo da ceia para refletirmos nisso. Quarta coisa, irmãos, revelar a Deus a minha reverência e a minha eterna gratidão pela cruz de Cristo. A hora da ceia é hora de gratidão também, né? Não só de rememorar, de pensar na aliança com Cristo, na comunhão com os irmãos, mas também revelar a minha reverência, a minha gratidão com a cruz de Cristo, que quando Jesus falou, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo, olha, a cruz é importante. Ele fala assim, Paulo fala em Coríntios, ele fala assim, nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado.
Vocês veem a importância da cruz. Então, a gente tem que ter eterna gratidão e reverência pela cruz. E a hora da ceia é essa hora, eu ter a reverência e a gratidão. Quinta coisa, irmãos, ceia é alimento espiritual. Por quê? Porque Jesus é o verdadeiro pão da vida. Né? Então, quando João fala, este é o pão que desceu do céu, para que quem dele comer não morra, e aí Jesus fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, irmãos, a ceia é alimento espiritual. Porque vocês têm que ter, não que aquele pãozinho vai virar carne dentro de você, não é isso. Ou aquele pãozinho vai virar Jesus dentro de você, não é isso. Jesus já está em você. Esse pão é para você refletir o momento de gratidão, o momento onde você tem que pensar na cruz, da importância da cruz, é o momento em que você tem que ter comunhão com a Igreja de Cristo. Né? Então, Jesus é o verdadeiro alimento espiritual. Aquele alimento que caiu no deserto, que os judeus agradecem, é o alimento que se estragava. Era o pão da morte, né? Que as pessoas que comeram todas morreram no deserto, né? Só ficou Josué e Caleb. Agora, Jesus é o pão vivo, é o pão que quem aceitar a Jesus vai ter a vida eterna. Sexta coisa, irmãos, a ceia também propicia nós refletirmos e anunciarmos a segunda vinda de Cristo. Cristo não vai mais pisar aqui, ser rei aqui, ser líder aqui, não, mas Jesus vai ter uma segunda vinda para buscar a sua igreja, nas nuvens, né? E a ceia também serve para a gente refletir isso. Quando João fala assim, na casa do meu pai há muitas moradas, e Jesus fala, vou preparar-vos lugar, ele está falando, olha, eu estou fazendo uma parte importante. Tenha essa esperança, né? Ou quando fala assim, porque todas as vezes que comer isso, Paulo fala em Coríntios, todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Ah, então ele vai vir. Eu estou anunciando que ele vai vir. Estou anunciando a morte, estou agradecendo, estou tendo reverência pela morte, mas eu falo, olha, até que venha, opa, ele vai vir, né? É uma esperança, ele vai vir, ele não me abandonou nessa terra, cheia de pernilongo, de formiga, de corruptos, de homens maus, de bandidos, não, ele vai vir me buscar. Sétima reflexão da ceia, irmãos, é saber que o próprio Jesus irá preparar uma ceia para mim lá no céu. Olha que coisa maravilhosa. Quando tiver as bodas do Cordeiro, quando o Cordeiro de Deus receber a sua noiva lá no céu, a Bíblia fala assim, em Apocalipse 19:9, se o pastor quiser abrir, Apocalipse 19:9. Fala assim, e disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, irmãos, olha que maravilha. Além de eu tomar uma ceia aqui,
eu vou participar de uma ceia lá no céu, que o próprio Cordeiro de Deus está preparando. Uma oitava reflexão, irmãos, da ceia é: eu quero, a hora que eu tomo a ceia, eu quero estar um pouco mais parecido com Jesus. Eu sei que eu não vou ser igual a Jesus, nem de perto, mas eu quero refletir a glória de Jesus. E tomando a ceia, eu estou refletindo isso. Porque, irmãos, a rotina do dia a dia nos engole. A gente tem que pensar em tanta coisa, em conta, em boleto, em imposto, né? Mais do que nunca, em filhos, em netos, em doenças, sabe? Aquele cotidiano, em supermercado, assim, coisas assim do trabalho, da família, da saúde da gente, isso tudo nos engole, irmãos. E às vezes a gente esquece de refletir as coisas de Deus. E é importantíssimo, porque isso nos sustenta. Isso é a nossa esperança, isso é a nossa vida. Aí eu quero que o pastor abra em 1 Coríntios 10, 21. Por que eu quero refletir esse versículo com os irmãos? Eu quero ser parecida com Jesus. Eu quero ter um pouquinho da santidade que Jesus teve. Né? Então, em 1 Coríntios 10, 21, fala assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que isso quer dizer, irmãos? A gente não tem que estar com o pé em duas canoas. Isso quer dizer que eu tenho que beber o cálice do Senhor. Eu não tenho que misturar a minha vida com coisas que são reprováveis perante Jesus. Então, aqui quando fala, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, eu quero ser participante da mesa do Senhor. A mesa dos demônios, deixa para lá, não quero nem saber. Mas eu quero ser participantes da mesa do Senhor, porque isso, irmãos, é o que importa, né? Porque a gente pode ter a nossa vida cotidiana se afastando do pecado, se afastando da malícia, se afastando da mentira, mas Jesus quer mais que isso. Ele quer que nós sejamos participantes da mesa do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus, eu quero fazer uma pequena oração, só recordando, irmãos, todos aqueles ritualismos de Velho Testamento, que não serve para nada, que Jesus nos deixou duas ações, que é o batismo e a ceia, que hoje a gente esmiuçou mais a ceia, e sabermos, irmãos, da importância desse ato que vamos fazer agora, que não é somente pegar um vinho, pegar um pãozinho e orar, não. A gente tem que refletir em tudo isso que está por trás desse ritual, dessa ação diferente que vamos fazer, que é uma ação que Jesus deixou para a gente. Amém? Senhor Deus, nós te glorificamos, Senhor, por tua palavra. Nós te glorificamos, Senhor Deus, pela tua presença aqui, Senhor, em nossas vidas, pela tua presença, Senhor, na vida dos meus irmãos, Pai. Abençoa, Senhor Deus, essa ceia que vamos fazer, a primeira ceia do ano, Pai. Que nós possamos ter consciência, Pai, da importância deste ato, da reverência deste ato, Pai.
Entregamos todas as coisas em tuas mãos, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém.